Boa tarde, graça e paz a todos os irmãos. Eu quero nesta hora deixar uma breve mensagem a todos os irmãos. No livro histórico de João, no capítulo 19 e no versículo 28 em diante, que fala a respeito da crucificação de Jesus, dizendo assim no seu versículo 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre em um ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amém? E por que eu estou falando dessa mensagem? Porque é o seguinte, muitas pessoas têm me criticado, porque eu estou no sistema religioso, eu não preciso de sistema religioso para ter uma vida com Deus, para ter uma fé em Deus. Foram 22 anos aproximadamente dentro do sistema religioso e passei por muitas situações em momentos difíceis e só se falava em sacrifício, que tinha que sacrificar, que tinha que entregar dízimo, que tinha que entregar oferta, que tinha que fazer votos. Em dado momento da minha vida, ao longo desse período, eu tive até algumas mudanças significativas para a minha vida. Mas não foi por causa de líder religioso, não foi por causa de campanhas de engano, porque eu não, até mesmo em relação a uma determinada igreja universal do Reino de Deus, a qual eu participei durante 12 anos, dedicando a minha vida ali, sendo fiel, cumprindo os votos, sacrifício, cumprindo com todo o rito ali que era pregado ali, ensinado a viver ali. Só que em dado momento da minha vida, eu acabei desanimando. E no momento que eu mais precisei, me viraram as costas. Certa vez eu participei da campanha chamada Campanha de Israel. E nessa campanha eu havia feito o meu voto, o meu sacrifício, ou seja, como eles ensinam, não, você vai dar o seu tudo, que Deus vai te honrar, que Deus vai abrir as portas, que você vai ser próspero, vai ser assim, assim, assado. Mas é uma grande mentira, uma grande ilusão isso aí. A própria palavra diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. A palavra também ensina que nunca haverá de existir pobres na face dessa terra. E eu levei algum tempo, levei alguns anos, alguns períodos, aí para chegar na posição a qual eu me encontro hoje, sabendo que quando Jesus disse que estava tudo consumado ali na cruz do Calvário, e não é preciso mais sacrificar, não é mais preciso entregar o seu dinheiro suado na mão de líder religioso nenhum. Isso é uma grande mentira. Naquela ocasião ali, eu fiz o voto, mas estava desempregado, estava trabalhando de biscate, trabalhava em obras e havia dado todo o meu dinheiro. E ali com 2 filhas pequenas em casa, passando dificuldade, e cheguei até mesmo a pedir uma ajuda para os obreiros lá que ficaram de falar com o pastor, não, nós vamos te ajudar. Beleza, até então, eu fiquei aguardando, esperando. Até que chegou determinado dia, vieram com aquela ajuda. Ou seja, vieram com 2 sacolinhas na mão e disseram para mim assim, aqui irmão, toma aqui a sua ajuda que você pediu. Mas você tem que ter fé. Você não fez o teu voto, você não fez o seu sacrifício. Deus vai te honrar, irmão. Você tem que ter fé. Você está duvidando. Mas a questão não é essa. A questão é que o nosso mestre, o nosso Messias, o maior sacrifício ele fez na cruz do Calvário por nossas vidas. O que ele quer de nós hoje é que possamos andar de cabeça erguida, de coração limpo, diante dessa sociedade aí que aí está, sociedade corrupta, mas que nós possamos estar bem, pagando nossas contas em dia, andando de cabeça erguida, fazendo o bem para o nosso próximo, para o nosso semelhante. É isso que Deus quer. Deus não me chamou, nem a mim, nem a você, para ficar aí enchendo cofres de denominações aí, mas para fazer a verdadeira obra, que é falar do amor dele, de fato e de verdade.
Não para ficar vivendo de mentiras, ficar vivendo de enganos, como eles ensinam aí. Que para você ser próspero, você tem que ser dizimista fiel, que você tem que ser ofertante, que você tem que fazer votos, fogueira santa de Israel, campanha disso, campanha daquilo. Até certo ponto que eu peguei e saí dessa igreja. Aí, através do meu cunhado, me chamou para ir para uma outra denominação. A denominação chamada Pentecostal. E ali fiquei mais 7 anos. 7 anos que, da mesma forma, é dízimo, é campanha, é voto, é subir monte, é pagar preço, é fazer isso, é fazer aquilo. Ah, meu irmão, você não recebeu só porque você está em pecado. Você está a vida eterna. Não foi, isso não é pelo seu sacrifício, mas é pelo sacrifício que o nosso mestre Yahushua no Calvário. É pelo sacrifício que o nosso Messias fez. Não é pelo meu sacrifício. Ele não quer sacrifício. É somente você pesquisar. Ele não quer sacrifícios de tolo. De tudo. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. É isso que ele quer de cada um de nós. E saindo da Universal para essa outra denominação, as mesmas coisas. E você não podia falar nada. Porque se você falasse, você estava sendo a ovelha rebelde. É isso que eles falam. Quando na realidade não é nada disso. Porque se você não aprender a questionar certas coisas, se você não aprender a pesquisar, infelizmente, meu irmão, você vai sofrer. É como eu tenho visto aí, dia após dia, essas coisas acontecendo. Não é isso que o nosso mestre quer. Muitas pessoas enchem a boca, estou na igreja, eu vou para a igreja. Essa semana mesmo aconteceu. Várias pessoas que se dizem crente, se dizem cristãos, passar por mim não fala, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite. Andam com seus narizes empinados e achando que são melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia diz que nós somos todos irmãos, que de um só homem Deus fez toda a raça humana. Dá para você crer nisso? É só você pegar a tua Bíblia e ler, estudar. Eu aqui em casa eu tenho 10 Bíblias, incluindo uma católica. Aí os camaradas querem te questionar, o fulano saiu da igreja, o fulano fez isso, fez aquilo. Mas vai buscar o fundamento. Até porque, meus amados, a igreja somos nós. Não é o templo de pedras. Não é a construção quadrada que eles fazem ali e colocam uma placa, vai lá, abre um CNPJ e diz que é a igreja, que ali é a casa de Deus. Não. A Bíblia é bem clara, que nós somos o templo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos o habitat de Deus, nós somos a morada. E muitas pessoas continuam sendo enganadas. Aí outra vez, em outra denominação, mais uma vez eu tornei a ser humilhado. Aí você me pergunta, mas o que houve, irmão? Aí eu falo para aqueles que me criticam, para aqueles que estão aí dentro dessas denominações religiosas e passam pela gente na rua, finge que não te conhece, olha para você de cara feia, entendeu? Como se você devesse alguma coisa para eles. Mas é bem pelo contrário, né? Que eles é que ficaram me devendo. Mas eu, sendo conhecedor da verdade da palavra do Eterno Criador, eu tenho que perdoar e passar por cima de tudo isso aí. Ao passo que a gente vê todo dia pessoas que vão para as igrejas, para as denominações, aí você encontra com a pessoa, fulano, eu estou indo para o culto, estou indo para a casa de Deus, estou indo fazer isso, fazer aquilo. Mas essa pessoa, muitas das vezes, ela dá mais valor para ir para a chamada igreja do que para a sua própria casa. São mulheres, às vezes, ficam 24 horas, 7, 8 horas dentro da igreja, mas não dão atenção em casa para o marido, não dão atenção em casa para os filhos. Sendo que a palavra de Deus é bem clara, dizendo que aquele que não cuida dos seus está negando a fé, e é pior do que o incrédulo.
É só parar um pouquinho para pensar, para refletir. Muitos criticam as minhas postagens no Facebook, mas antes até mesmo não tem nada contra, pode criticar, pode comentar, pode falar o que quiser. Nós somos livres para isso, nós temos esse direito mesmo. Só que dentro do respeito, dentro de uma boa educação, você saber conversar, saber questionar essa pessoa, colocando o seu ponto de vista. Fala assim, fulano, você tem o seu ponto de vista e eu tenho o meu. Tudo bem, beleza, eu respeito todo mundo. Mas o que eu falo de experiência própria, pelo que eu passei, pelo que eu vivi dentro do sistema religioso. Foram quase 22 anos sendo enganado, entendeu? Por muitos líderes aí que se acham ser os tais, entendeu? Aí era o momento do camarada refletir e pensar, realmente se fez o certo. Porque muitas das vezes eu falo por mim, que eu precisei de uma ajuda, de uma palavra de fé, e não teve ninguém que me estendesse a mão. Não teve ninguém que falou assim, fulano, eu vou lá na sua casa. Marca uma reunião lá, ô secretário fulano de tal, marca aí pro irmão aí, o obreiro fulano de tal aí, nós vamos lá na casa dele lá fazer uma visita para a família dele lá, vamos lá fazer uma oração, vamos levar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, porque nós vemos muita gente sofrendo aí no dia a dia, e muitas das vezes falta quem dê uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Não é chegar para essa pessoa e falar, fulano, você está sofrendo aí porque você está em pecado, você está no erro, não. Não é isso. Mas você ensinar essa pessoa a usar a fé. Você chegar para falar, olha, Deus é maior, meu irmão. Eu sei da sua luta, eu sei da sua dificuldade. Mas tenha fé. Fé no grande Criador do universo. Aquele que criou o céu, a terra, a fonte das águas. Aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele conhece tudo, sabe de tudo. Ele vai te ajudar, ele vai te sustentar, ele vai te dar forças. Ele vai te ajudar a sair dessa. Aí não, a camarada fala assim, vou marcar para ir lá na sua casa. E nisso se passaram um ano esperando o líder religioso vir na minha casa para conversar com a família e para fazer uma oração. Mas graças a Deus que eu me libertei desse sistema que está aí. Esse sistema que você, para eles, só presta enquanto você está sendo um dizimista fiel, enquanto você está sendo um ofertante fiel, enquanto você está ali abaixando a cabeça para eles. Aí você é bom. Porque se você sair da denominação X e ir para a denominação B, eles viram a cara para você. Porque, meu irmão, isso aí é um comércio. A maioria fazem da fé um comércio. É por isso que o povo está aí sofrendo. É por isso que o povo está aí sendo enganado. Você pode deixar a sua opinião aí, você pode participar comigo aí. Nós estamos aí, e eu como um humilde mensageiro, nunca gostei de título, de ser chamado disso ou daquilo, mas eu me vejo como um mensageiro da palavra do Eterno, do Criador. Esse é meu papel, essa é minha função. E graças ao Eterno, o grande Criador, hoje eu estou me sentindo bem. Foi arrancado aquele fardo pesado das minhas costas. E por isso eu louvo e glorifico o grande Criador. Aí, muitas pessoas questionam as minhas postagens. Falam assim, fulano tá maluco, fulano saiu da igreja. Não tem como a igreja sair da igreja. Chamam de desigrejado. Nós não somos desigrejados. Muito pelo contrário, nós somos abençoados. A palavra diz que nós já fomos abençoados. E é nisso que eu creio. É igual vir questionar sobre dízimo. É simples, meu irmão. Você pode questionar, pode me refutar aí. Pode me refutar. Eu quero ver se você vai ter base bíblica para me refutar. Segundo a palavra que fala sobre o dízimo era só na velha aliança, meus amados. Dízimo era o alimento, não era dinheiro. E os homens aí que se intitulam pastores aí transformaram o dízimo em dinheiro. O dízimo nunca foi dinheiro. Era o alimento que era dado para a tribo de Levi. Era para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, para os necessitados. Pega a sua Bíblia aí e vai lá em Deuteronômio, capítulo 14, 22 e 23.
e já existia o dinheiro. Essa passagem vai falar sobre o dízimo. E já existia o dinheiro. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 23, 16 e capítulo 17, 23, que vai te orientar, vai provar para você que já existia o dinheiro naquela época. Certa ocasião, fui falar com um determinado pastor, ele veio falar comigo, não, é porque naquela época não existia dinheiro, por isso que eles davam alimento. E eu, como ainda era um ignorante ainda, não tinha esse conhecimento, eu fiquei quieto. Porque tem coisas que é preciso a gente aprender. Levou tempos para eu ver que eu estava sendo enganado. Lá em Gênesis vai te provar que já existiu o dinheiro. Gênesis capítulo 23, 16 e Gênesis 17, 23. E no capítulo de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 25 e 26. Casa do tesouro era em Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. E Deuteronômio, capítulo 14, 23. Muito bem claro, muito bem explicado, não tem como errar. Devoradores nos dias de hoje. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Você vai ver o que fala no capítulo 20, no versículo 29 ao 31. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Aí você me pergunta, e para quem eram? Era para a tribo de Levi. Além dos levitas, os únicos que podiam receber o dízimo, que era o alimento, eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Deus só indicou a tribo de Levi, os levitas, para receber o dízimo. Das demais tribos de Israel, mais ninguém. Aí você, não sei o quê, mas tem que dar. Se você ler o livro de Malaquias, para você entender Malaquias, você tem que ler o livro todo de Malaquias. E ele não falou para a nação brasileira, ele falou para a nação de Israel. Era para Israel somente, não era para nós. Nós somos povo gentio. Nós fomos alcançados pela infinita graça de Deus, do Eterno, através do apóstolo Paulo, que foi o pregador dos gentios. Então, meu irmão, antes de você criticar, pesquise um pouquinho aí, estuda um pouquinho, reveja alguns pontos, e você vai ver que o que eu estou falando aqui faz sentido. Porque o maior sacrifício o nosso mestre, o nosso Messias fez, quando ele disse que estava tudo consumado. Ele sacrificou por nós, ele fez por nós. Então não é preciso você sacrificar mais. É só mesmo você amar o Criador acima de tudo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Correto? Que é isso que o Eterno quer. Eu poderia citar nomes aqui, mas eu não vou fazer isso, porque isso é antiético. Eu não estou aqui para causar confusão com ninguém. Mas muitas pessoas também conhecem, pessoas que conhecem pessoas que são dessa forma. Dentro da igreja, ela é santa, toda poderosa. Subiu no altar ali, pegou o microfone, ela se transforma. Mas aqui fora, ela não dá um bom dia para ninguém. Não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite para ninguém. É só analisar. Não precisa falar muita coisa não, é só prestar atenção nesses mínimos detalhes. Que a palavra é bem clara. Ame a Deus acima de tudo e o teu próximo como a si mesmo. Acabou. Fim de história, fim de papo. Você não precisa de líder religioso para botar a mão na sua cabeça e orar por você, não. A palavra do nosso mestre, nosso Messias, ali em Mateus, fala aqui, você deve ir para o seu quarto, orar a Deus em secreto, e em secreto ele vai te recompensar. É só isso. Não precisa mais nada. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem. Aí essas pessoas que a gente vê dentro dessas igrejas aí, né, será que elas estão fazendo isso? Eu creio que não, porque são incapazes de dar um bom dia para a pessoa quando passa na rua. Muitas das vezes troca até de calçada para não falar com você. Eu quero que você me responda, onde é que está Deus nisso? Infelizmente, né? Não está presente na vida dessa pessoa. Aí, outra ocasião, fui falar com uma pessoa, essa pessoa ele é até meu cunhado. Cheguei para ele e falei, ô fulano,
Tem uma jovem senhora aí que está passando uma dificuldade, ela está precisando de uma ajuda, que seria uma cesta básica. E o camarada virou para mim e falou, não, mas fulana não, fulana se vira, tem outras pessoas lá que podem ajudar. Eu falei, não, cara, não é assim não, peraí, você está errado, cara. Aonde que está Deus nisso? Aí começou a entrar em questionamento e eu comecei a abrir nas passagens bíblicas e mostrar para ele, ó, você está errado, cara. Na carta de Tiago diz que se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, diz que você comete o pecado. É bem simples assim. Se você que diz que é cristão, é crente, está dentro de uma denominação religiosa, de segunda a segunda, de domingo a domingo, você sabe que você tem que fazer o bem. Temos que amar, temos que perdoar. Aí tem algumas pessoas que questionam, mas eu não perdoo, falando, poxa, como que você não perdoa? Você tem que perdoar. Porque o nosso mestre ensinou isso, ele ensinou que temos que perdoar. É difícil, tem coisas que é difícil, eu sei que é difícil, mas nós temos que perdoar, para que a palavra do Eterno se cumpra nas nossas vidas. É bem simples assim. Não precisa a pessoa discutir, mas eu não perdoo porque o fulano magoou, fulano me humilhou. Eu sei que nós temos que perdoar. Eu estou relatando essa breve história sobre a minha vida aqui, não estou inventando, estou falando de algo que aconteceu comigo durante 22 anos dentro do sistema religioso. Mas não estou falando o nome de ninguém aqui para causar contendas, causar brigas, divisões, nada disso. Eu estou falando como um exemplo para que vocês, meus amados irmãos, possam pegar algo de bom de tudo que eu falei até aqui para a vida de vocês, para que vocês possam analisar tudo, seja na igreja que você vai, na denominação que você vai, e que você possa tirar, pegar tudo aquilo que for bom para a sua vida. Porque a própria palavra nos instrui a examinar tudo e reter aquilo que for bom. Aí de lá, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, o maior sacrifício já foi feito, já foi pago. Você não tem mais que ficar aí indo na ideia desses camaradas que são mercenários da fé, que tem muitos aí. Agora vamos lá para Isaías 56, 11. Livro do profeta Isaías, Antigo Testamento. Fala sobre promessas aos gentios. Isaías capítulo 56, no versículo 11. Vamos lá. E diz assim, e são cães gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos eles buscam os seus interesses, cada um a sua ganância, todos sem exceção. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia que está afirmando isso. Livro do profeta Isaías, capítulo 56, 11. Vou repetir mais uma vez. Você pode pegar a tua Bíblia aí e conferir junto comigo. E são cães gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos eles buscam os seus interesses. Todos eles buscam os seus interesses, cada um a sua ganância. Todos sem exceção. Ou seja, está bem claro aqui. Eles são cães gulosos. Eles visam o lucro, visam o seu dinheiro. Amados, eu sofri na época com essa situação. Muitas das vezes eu deixava de comprar algo para dentro de casa para dar nessas denominações religiosas aí. Fazendo votos, fazendo campanhas. E coisas que na maioria não mudou em nada a minha vida. O pouco que eu recebi foi pela minha fé. Não foi pelo sacrifício ali que eles me levaram a fazer. Não foi pela fé desses homens gananciosos, mas foi pela minha fé no Criador. E quando você é sincero, você é de todo o seu coração, você busca o Criador de fato, de verdade, ele muda a sua história. É bem simples assim.
É bem simples. Ele muda a sua história de fato, de verdade. Certa vez eu lá no trabalho, lá em Ribeirão das Lajes, 2 e pouca, quase 3 da manhã, cheguei lá onde eu ficava de guarda, eu já não aguentava mais o sofrimento e eu clamei a Deus ali. Bateu 3 horas da madrugada, eu clamei ao Eterno, né? Porque esse nome também não é o correto, mas o correto é Iarro, é o nome do Criador, e Yahushua, o nome do Salvador, que chamam de Jesus Cristo. Depois você pode pesquisar com calma aí. Eu indico para os irmãos, pesquise aí. Canal dos Últimos Dias, do nosso irmão Edson Silva História. Então, tudo que eu tenho descoberto ao longo desse período aí, pesquisando, estudando, meditando na Bíblia, orando, pedindo ao Criador sabedoria, e Ele tem me mostrado, Ele tem me direcionado. Vocês também vão ficar, vou dizer assim, surpresos com muita descoberta que vocês vão fazer. Vocês vão ter. Pesquisa depois aí no canal dos Últimos Dias. Irmão Edson Silva História. Vocês vão ver o que o sistema religioso enganou a muitas pessoas até o dia de hoje. E isso não é falado, isso não é dito nas denominações religiosas. Porque você sai de uma, vai para outra e é sempre a mesma história. Não, irmão, você está em pecado. Não, irmão, você tem que se arrepender. Você tem que pagar o dízimo. Você tem que dar a sua oferta. Você tem que subir o monte. Você tem que carregar o pastor no colo. Mas não é isso, irmãos. Não é nada disso. Eu falo por experiência própria, que eu estou contando aqui algo que aconteceu comigo. 22 anos dentro do sistema religioso, foi isso aí que eu aprendi. O pouco, muito sofrimento, muitas humilhações, e ali muitas das vezes vontade ali, falar algumas verdades, mas não podia, porque você, para falar, você tem que ter base bíblica, você tem que ter um pouquinho de conhecimento. E ao longo desse tempo eu tenho aprendido muito com alguns irmãos aí que eu sigo aí. Até mesmo o canal do nosso irmão Edson Silva História, canal dos Últimos Dias, o nosso irmão Elton Oliveira, radialista, que está aí agora nos ouvindo aí. Um abraço para você, meu irmão. Osmar Neto, um abraço aí, meu amigo, meu irmão. Deus abençoe sua vida. E a Mara Souza, que está aí ouvindo, minha filha querida do coração, um abraço. Te amo, querida. E eu tenho aprendido muito com os amados irmãos. Esses irmãos que me ajudaram também a abrir meus olhos aí. Tem também lá o pastor Geraldo Moraes, que fala muitas verdades também. E foi através do irmão Geraldo Moraes que meus olhos se abriram para muita coisa. Aí venho pesquisando, estudando. Aí, através do irmão Elton Oliveira, radialista, eu cheguei até o canal do irmão Edson Silva História, um grande estudioso da área, um homem que eu posso dizer que é um homem temente ao Criador, que tem ajudado muitas pessoas aí a abrir seus olhos, seu entendimento, a sua visão. Eu tenho aqui na minha casa, são 12 Bíblias, incluindo uma católica. E muda-se algumas versões, muda-se alguns nomes, mas se você pesquisar direitinho, se você entrar a fundo na história, você vai ver o que o sistema religioso fez. Desde a época do imperador romano Constantino, tudo que foi mudado nas escrituras, nas sagradas escrituras, o que eles mudaram para tirar benefício próprio, o que eles mudaram para ter hoje o domínio das massas que ele tem aí. A Igreja de Roma, que hoje está lá o Vaticano, um grande império construído por eles, pelos romanos. E lá eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade do Eterno, o Criador, Yahweh. Mudaram essas verdades. Então, você não tem que dar dízimo, coisa nenhuma. Você não é obrigado, porque dízimo nunca foi dinheiro. Era o alimento que era dado para a tribo de Levi. E esse conhecimento, agradecendo ao grande Criador por cada oportunidade.
de vida, que nós possamos ser gratos a Ele e com certeza Ele abençoe, que o nosso grande Criador abençoe cada irmão aí que esteve junto comigo aí nesse momento aí, ouvindo um pouquinho da minha vida, da minha história aí. Eu desejo a todos os amados irmãos uma noite de paz, uma noite abençoada, na bênção do nosso Yahweh, o grande Criador do Universo, que Ele abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus na paz de Yahushua. Um forte abraço. Deus, que o Criador, o Eterno, abençoe a todos. Amém? E que o grande Criador seja com cada um, abençoando a